Olá, boa noite. Quinta-feira, 12 de março de 2020. Confira os destaques de hoje do Band Cidade. Pavimentação, drenagem e esgoto são algumas das reivindicações de quem mora da Estrada da Vitória. O tráfego está comprometido aqui há muito tempo. Quem dirige por essa área precisa redobrar os cuidados para evitar prejuízos com os carros. Os motoristas são obrigados a invadir a contramão para desviar da buraqueira. E veja também, enchentes e alagamentos aumentam o risco de contrair doenças infecto-contagiosas. Uma das doenças que podem ser adquiridas no contato com a água contaminada é a leptospirose. Sintomas como febre, dores na cabeça e no corpo são os principais sintomas da doença. Morre no estado de Goiás o bebê de 6 meses vítima de agressões supostamente praticada pelos pais. Polícia realiza operação para desarticular grupo criminoso que atuava no bairro do Miritiba, na região metropolitana de São Luís. A operação começou no mês de janeiro. Agora a polícia segue com as investigações com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa. Começa a retirada de óleo de navio encalhado na costa do Maranhão. A Marinha não informou o prazo para a conclusão do trabalho, que é etapa fundamental no processo de resgate da embarcação. Após a retirada do óleo, as empresas devem tentar reflutuar o navio para levá-lo de volta à costa. O Band Cidade, segunda edição, começa agora. Buracos e muita lama são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores e quem passa pela Estrada da Vitória em São Luís. Os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar maiores prejuízos. Quem mora ou precisa passar pela Estrada da Vitória, a avenida que dá acesso ao bairro Parque Vitória, enfrenta uma situação de calamidade todos os dias. A rua está quase intrafegável. Além dos buracos, o acúmulo de lama é um outro problema. Já está demais, o pessoal tentar já arrumar essa molecagem aqui, aí a prefeitura vem, tira o pé da agulha todinho e bota barro, tá vendo? Aí volta de novo, a mesma coisa. E também, o acidente também está acidente direto. O tráfego está comprometido aqui há muito tempo. Quem dirige por essa área precisa redobrar os cuidados para evitar prejuízos com os carros. Os motoristas são obrigados a invadir a contramão para desviar da buraqueira. Os buracos não são o único transtorno que os moradores dessa área enfrentam. O matagal presente na área dificulta a visibilidade da sinalização de trânsito, além de obstruir as calçadas. Quem precisa trafegar pela avenida tem que dividir o mesmo espaço com os motoristas. Seu Raimundo, que mora nas proximidades e precisa fazer esse trajeto todos os dias para chegar em casa, está inconformado com o tamanho desse caso. Você vê que é uma avenida de um alcance social muito grande. Quer ver desses outros bairros, tudo passa por aqui. O que se entende aqui, Matões, que é desse outro lado aqui, é um verdadeiro descaso do poder público. Tivemos os 4 primeiros anos de gestão do prefeito atual, já estamos entrando no outro e ele não olha aqui para nosso bairro. Eu não sei a razão disso. Reivindicação dos moradores tem tido bastante, mas não somos ouvidos e nem atendidos. Eu não sei a razão. Neste período chuvoso, alguns cuidados devem ser tomados para evitar o risco de contágios de doenças infecto-contagiosas. A transmissão aumenta com o contato com as águas em áreas de alagamentos. Em tempos de chuvas, os pontos de alagamento em São Luís prejudicam a vida de quem transita pela cidade. Quem precisa andar a pé em áreas alagadas pode ter contato com doenças altamente perigosas. Segundo este dermatologista, a água da chuva que se junta aos resíduos de esgoto é um dos principais motivos para a contaminação pelo bicho geográfico, um tipo de larva muito comum nesse período. Esse período de muita chuva, esse acúmulo de água, às vezes a água limpa, só ir molhar o calçado, deixar o pé da pessoa úmida e passar um período longo até que consiga lavar, secar, facilita a infecção por fungo, secundariamente uma infecção bacteriana, às vezes surgem fissurazinhas entre os dedos e por ali às vezes penetra bactéria. Então até a água limpa, já nesse período mais alagado, já é complicado. Uma das doenças que podem ser adquiridas no contato com a água contaminada é a leptospirose.
leptospirose. Sintomas como febre, dores na cabeça e no corpo são os principais sintomas da doença. Ainda mais se é a região que tem muitos ratos, né, área de esgoto muito contaminada, que traz risco à vida da pessoa. É uma doença muito grave. O risco de contaminação está principalmente em pessoas com fatores de risco, como idosos e crianças. A criança tem a pele muito fininha, né, então é mais fácil, ainda mais quando se tem o exemplo do bicho geográfico, uma criancinha quando chega na praia, nossa, é um estrago grande com essa facilidade dele penetrar na pele. E o idoso porque tem uma imunidade um pouco mais baixa e às vezes ao entrar uma bactéria na pele, ela gera um quadro grave, uma erisipela, alguma coisa que é obrigado a internar para fazer tratamentos mais intensos. Para se prevenir, a dica é simples. Fazer de tudo para não estar andando, né, não estar colocando o pé nesses acúmulos de água. Mas se isso acontecer, o mais rapidamente possível, procurar lavar, secar bem, higienizar os calçados ou as roupas que também entraram em contato. Veja agora a previsão do tempo para esta sexta-feira no Maranhão com Amanda Souza. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. As instabilidades ainda persistem sobre a região nordeste do Brasil. Amanhã, sexta-feira, ainda tem condição de chuva em toda a região por conta dessas instabilidades e tem também a combinação entre calor e umidade, bem característico durante esta época do ano. No estado do Rio Grande do Norte, a expectativa é de chuva bem rápida, isolada e sem grandes acumulados. Já no Piauí e também no Maranhão, pode chover com acumulados significativos, principalmente em áreas mais ao sul dos dois estados. Mas, de modo geral, não são esperados grandes transtornos. Uma chuva rápida, intercalada com períodos de melhoria. Temperaturas elevadas logo pela manhã, mínimas já na casa dos 24 graus. À tarde, esquenta ainda mais. Temperaturas máximas que devem variar entre 29 e 31 graus. No decorrer desta sexta-feira, em São Luís, pode chover de forma bem rápida, máxima de 29 graus. Em Teresina também chove, mas o calor é ainda mais intenso, máxima de 31 graus. Natal e Fortaleza ficam com temperatura na casa dos 30 graus, lembrando, também com possibilidade de chuva. Obrigado, Amanda. A Prefeitura de São Luís iniciou a convocação de 566 aprovados em cursos da educação. Todos os convocados fazem parte do cadastro de reserva do certame de 2017. Também estão sendo convocadas mais 42 aprovados para o preenchimento de vagas remanescentes que não foram ocupadas quando da última chamada. Entre os cargos convocados estão profissionais do magistério para atender as zonas rural e urbana e técnicos de nível médio e superior. A entrega da convocação dos 42 profissionais está disponível no site da Prefeitura de São Luís, que é o www.saoluis.ma.gov.br. E a seguir no Band Cidade, polícia realiza operação para desarticular grupo criminoso que atuava no bairro do Miritiúa, na região metropolitana de São Luís. E daqui a pouco a gente volta já. A Secretaria de Estado da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha de combate à tuberculose. Vamos saber mais com a repórter Sara Ribeiro. A Secretaria de Estado da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha de combate à tuberculose. A doença é infecciosa e transmissível, podendo afetar os pulmões, embora também possa acometer outros órgãos e sistemas. O tratamento da doença dura no mínimo 6 meses, é gratuito e disponibilizado no Sistema Único de Saúde. No Maranhão, em 2019, foram notificados 2.761 casos de tuberculose, sendo que em São Luís notificou 956 casos. No estado, a prevalência é para os homens, contendo mais registros que as mulheres. De acordo com o Programa Estadual de Controle da Tuberculose, 10 municípios contabilizaram o maior número de casos diagnosticados no ano passado. Entre eles estão São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Sara. A Polícia Civil do Maranhão realizou uma operação na manhã desta quarta-feira com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atuava no bairro do Miritiúa. 3 mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Essa já é a segunda fase da operação. A Polícia Civil cumpriu 3 mandados de prisão preventiva, depois de receber denúncias de que residências estavam sendo roubadas no bairro do Miritiúa. Um inquérito policial foi instaurado para averiguar crime patrimonial. Tendo em vista que, de acordo com essas investigações,
várias residências e chácaras foram vítimas aí de roubos praticados por esse grupo criminoso, certo? As pessoas, inclusive, que noticiaram os fatos, a polícia relataram de forma unânime a questão da violência extrema que esses indivíduos utilizavam durante essas empreitadas criminosas. Então, no início do ano, assim que tomou conhecimento desses episódios, foi então instaurado um respectivo inquérito policial na Delegacia de Roubos e Furtos, que conseguiu então identificar os indivíduos integrantes dessa organização criminosa, com atuação notadamente naquela localidade, e fizemos 2 operações divididas em 2 fases. A primeira fase ocorreu no mês de fevereiro deste ano, quando conseguimos realizar a prisão de 4 desses indivíduos. Em seguida, realizamos a segunda fase no mês de março, sendo que, inclusive, na data de hoje, foram presos mais 3 indivíduos. Foram presos na semana passada mais 3, totalizando assim 10 prisões. Segundo a polícia, os criminosos entravam mascarados nas residências. 2 das máscaras foram apreendidas. Até agora, durante a operação, 10 pessoas já foram presas. O modus operandi do grupo era sempre o mesmo, era uma quantidade elevada de indivíduos, em alguns casos 5, em outras vezes até 10, que eles adentravam pelos brejos, pelos matagais que tinham na localidade, até como uma forma de se ocultar das rondas da Polícia Militar, e eles adentravam pelos fundos nessas residências. Uma vez dentro da residência, eles imobilizavam as pessoas que ali estavam empregando armas de fogo e armas brancas, e eles roubavam tudo o que eles podiam pegar, inclusive utensílios domésticos, panelas, eles roubavam tudo da residência. A operação começou no mês de janeiro. Agora a polícia segue com as investigações com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa. A polícia também investiga a morte de um dos criminosos. Mas esse indivíduo ele acabou vindo a óbito lá e ele também era um alvo nosso em relação aos roubos à residência que ocorriam nas redondezas. Ele tinha uma participação nesses crimes. Aparentemente foi uma execução, não sei declinar maiores detalhes isso, só com a SHPP mesmo. A gente confere agora as últimas informações do Congresso Nacional com Napoleão de Castro. Olá, Napoleão, boa noite. Daniel, cumprimentos a você, muito boa noite ao nosso telespectador do Band Cidade, nesta quinta-feira, voltando aqui de Brasília, levando as informações direto da capital federal. Que há um clima, evidentemente, de muita expectativa também aqui em Brasília, Daniel, em cima dessa situação do coronavírus. Tanto é que as escolas aqui distritais, as escolas que seriam estaduais aí no nosso estado, aqui é Distrito Federal, elas estão com 5 dias sem atividades por decreto baixado ontem pelo governador Ibanez aqui do Distrito Federal. O próprio presidente Jair Bolsonaro estaria indo hoje ao Nordeste, à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e cancelou a sua ida. E a informação que se tem é a expectativa em cima dos exames que estão sendo feitos num dos seus integrantes da sua comitiva que esteve recentemente nos Estados Unidos. Isso teria levado o presidente a cancelar essa viagem hoje aí ao Nordeste. E conversamos com a senadora Elisiane Gama em cima do que foi a ação do governo federal de vetar via presidente Jair Bolsonaro a condição de reajustes no BPC e também no Bolsa Família, mas cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Veja o que disse a senadora à equipe Band. Destacamos, esse veto do presidente. O que nós temos hoje é uma disposição do presidente da República de derrubar uma lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional que estabelece aquilo que hoje está sendo historicamente praticado pela Justiça brasileira, que é o acesso de quem ganha até meio salário mínimo ao benefício de prestação continuada. O presidente vetou esta lei. Isso, no nosso entendimento, traz grandes prejuízos. O legislativo brasileiro precisa fazer o seu papel e, ao aprovarmos essa lei, nós estamos nada mais ou nada menos do que legitimando várias ações que estão sendo historicamente proferidas pela Justiça brasileira. O Judiciário tem dado, em sua maioria das ações que são impetradas na Justiça, referente ao acesso ao BPC a famílias que ganham o valor per capita de até meio salário mínimo. Isso significa que é o apoio a populações mais carentes, mais pobres. Esse recurso, o BPC, ele é direcionado para quem
está numa situação econômica miserável e, ao mesmo tempo, também esse recurso ele é utilizado para compra de medicamentos, não é? Compra de elementos básicos para a sobrevivência dessas famílias. Ou seja, nós não estamos falando de pessoas que têm uma situação econômica mínima, estamos falando de pessoas que têm situação econômica nenhuma, é diferente. Nós apresentamos esse destaque e eu espero aqui que nós possamos ter a sensibilidade do Congresso Nacional de derrubar esse veto. Senadora Elisiane Gama conversando com a nossa equipe. E ontem, para fechar, Daniel, tivemos uma reunião da bancada do Estado do Maranhão e novamente clima acirrado nos debates no plenário das comissões aqui entre os parlamentares. Clima até mesmo de desentendimento entre parlamentares em cima dos temas que estão sendo definidos pela bancada em relação ao nosso Estado. Há verdadeiramente, nesse momento, um clima de confronto dentre os parlamentares da bancada do nosso Estado aqui no Congresso Nacional. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Band Cidade. Obrigado, Napoleão. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na manhã desta quinta-feira que mais 5 casos suspeitos do Covid-19 foram descartados. A repórter Sara Ribeiro tem mais informações. Os 5 casos suspeitos do coronavírus no Maranhão, o Covid-19, foram descartados no estado, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o órgão, após análise, foram descartados pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Pará, os 5 casos suspeitos que estavam em análise. A SES informa ainda que não há registro confirmado para o Covid-19 no Maranhão até o momento. Por meio de nota, a SES reiterou que o sistema de saúde está preparado e com protocolos de atendimento definidos para o enfrentamento da doença. Os cuidados para evitar a proliferação do vírus, segundo o Ministério da Saúde, são medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenços descartáveis, além de cobrir nariz e boca quando for necessário tossir ou espirrar. Eu volto com você no estúdio. Agora, para falar de esporte, Érica, nós tivemos mais uma partida do Campeonato Maranhense lá no Frei Epifânio, né? Exatamente, Daniel. O Imperatriz e o Motoclube entraram em campo e, apesar das fortes chuvas lá, a Imperatriz deu um descanso, ao menos no decorrer da partida. Partida onde o Moto saiu vencedor e permanece na liderança isolada da competição. Acompanhe os melhores momentos. Mais atrás, tabelinha feita. Vem Imperatriz, finalização de longe, faz a primeira defesa, João Paulo. Nailson, essa bola vai ficando aqui na frente. Bola enfiada na frente, o Wesley vem no cruzamento, bola para trás. A sobra de bola batida pro gol. Gol! É do Motoclube, é do Papão do Norte! Vem bola pra área, o desvio, essa bola passa por todo mundo, não conseguiu fazer o desvio, Renan Dutra. Vem o Moto, bola à frente. Vem descendo, Nailson. Se atrapalhou sozinho, a bola espirrada, vem o Moto. Aparece bem para fazer a defesa ali o Valdson. Já autorizado, bola pra área, desvio, Renan Dutra. A sobra de bola para fora, finalização. É isso, e a próxima partida pelo Campeonato Maranhense é na segunda-feira, porque houve uma alteração na tabela entre o São José e o Pinheiro. A novidade também no nosso futebol maranhense é o novo comandante do Sampaio Correia, o retorno de Léo Condé. A gente vai trazendo notícias aí do futebol maranhense no decorrer da semana. Mas tem notícias do CrossFit, que é uma febre em todas as academias da nossa região. Em uma sociedade cada vez mais preocupada com bem-estar e qualidade de vida, os benefícios do CrossFit atraem praticantes que buscam resultados eficientes e fuga da rotina. Trabalhando todo o corpo, oferecendo bons resultados em pouco tempo.
Além disso, o não seguir uma rotina de exercícios, o CrossFit garante que cada treino seja inédito, divertido e eficiente, mantendo seu praticante sempre disposto e motivado. Os exercícios do Cross são adaptáveis. Quando o aluno chega iniciante ou então que nunca praticou CrossFit, passou muito tempo sedentário, a gente faz uma anamnese, pergunta se tem histórico de lesão, alguma dor crônica e baseado nisso a gente começa todo o processo com ele, tá? Porque o Cross tem muitos benefícios, melhora do condicionamento físico, melhora da qualidade de vida, assim como qualquer outra atividade física, entendeu? Não, não tem restrição de idade. Como eu falei, todos os exercícios são adaptáveis. Se uma idosa ou uma pessoa que já tem mais de 30 anos chegar para treinar, a gente vai fazer o máximo para adaptar, para ela se sentir bem e não deixar de treinar. O Cross reúne técnicas de diversas modalidades em um único treino, o que o torna um dos esportes mais completos da atualidade. Diferente dos métodos tradicionais, os treinos do CrossFit trabalham o corpo de forma geral e equilibrada, sem focar em músculos específicos. Além disso, a prática é capaz de desenvolver o condicionamento físico de forma extremamente eficiente. Isso acontece porque os exercícios do CrossFit ajudam a potencializar todas as aptidões físicas que, reunidas, auxiliam no bom funcionamento do corpo. Resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação e agilidade. É isso, Daniel. A gente volta amanhã. Obrigado, Érica. Olha, a seguir no Band Cidade começa a ser retirado o óleo de navio encalhado na costa do Maranhão. Daqui a pouco a gente volta já. Cerca de 2 semanas após o navio Stellar Banner encalhar a cerca de 100 quilômetros da costa maranhense, empresas contratadas pela armadora sul-coreana Polaris começaram a retirar cerca de 3,4 mil toneladas de óleo armazenado no tanque da embarcação. A operação de retirada do óleo combustível do navio Stellar Banner foi iniciada. A embarcação está encalhada em um banco de areia na Baía de São Marcos desde o dia 24 de fevereiro. A operação está sendo realizada por empresas contratadas pela Polaris Ship, que é a dona do navio, e está sendo acompanhada pelo IBAMA com apoio de avião dotado de sensores para identificar a presença de óleo no mar. A Marinha não informou o prazo para a conclusão do trabalho, que é etapa fundamental no processo de resgate da embarcação. Após a retirada do óleo, as empresas devem tentar reflutuar o navio para levá-lo de volta à costa. Cerca de 255 militares da Marinha do Brasil estão atuando diretamente na operação de resgate do navio. 3,5 mil toneladas de óleo combustível e 140 toneladas de óleo diesel devem ser retirados durante a operação de desencalhe. A Marinha informou ainda que antes de começar a operação foram realizados com sucesso testes nos mangotes e sistemas de transferência do navio. Morreu nesta terça-feira o bebê de 6 meses que foi vítima de agressões supostamente praticadas pelos próprios pais, que estava internado no Hospital Materno Infantil no estado de Goiás desde o último dia 5. De acordo com nota divulgada pelo hospital, a criança estava internada na unidade de pronto atendimento de pediatria da unidade em estado gravíssimo. Laudo prévio feito pelo Instituto Médico Legal constatou 12 fraturas em várias partes do corpo da criança, além de marcas de queimaduras em várias fases de evolução. O pai de 24 anos e a mãe de 18 seguem detidos. Você confere agora o giro de notícias com as últimas informações de hoje. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta quarta-feira uma mulher durante uma abordagem em um ônibus na BR-316. O veículo saía de Santa Inês, aqui no Maranhão, com destino à cidade de Teresina, no Piauí. De acordo com a PRF, durante a abordagem, os policiais fizeram uma verificação nas bagagens dos passageiros e perceberam que uma das malas chamava a atenção pelo peso desproporcional. Foram encontrados carregadores de fuzil e uma grande quantidade de munições.
A suspeita foi encaminhada para a delegacia e foi autuada pela posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uma casa desabou nesta quarta-feira sobre um idoso de 86 anos no município de Codó, que fica a 290 quilômetros de São Luís. O idoso, identificado como Francisco Barbosa Nascimento, estava na residência quando foi surpreendido com o desabamento do teto. Segundo informações da polícia, o idoso foi salvo pelo armário. Por alguns momentos, ele ficou preso e só foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O resgate informou que o senhor Francisco Barbosa tinha ferimentos na região da cabeça e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deu total suporte durante o resgate. Ele recebeu os primeiros socorros e passa bem. Eu volto com você aí no estúdio. É isso, o Band Cidade fica por aqui. Reveja essas e outras notícias no canal da Band Maranhão no YouTube. Para fazer uma denúncia ou sugestão de pauta, basta enviar um e-mail para jornalismobandma@band.com.br. O Band Cidade fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã.